eu estou trazendo para vocês um outro desbloquear paralelo. Na verdade, estou trazendo dois outros desbloquear ali paralelo. Primeiro, que a gente vive no mundo da tecnologia. Todos nós hoje sabemos que a tecnologia é a nossa fonte, é o nosso mecanismo, é a nossa forma de alcançar novos públicos, de propagar o nosso trabalho. E a tecnologia, ela nos serve para tudo, para tudo. Então, hoje, dentro de uma empresa, um computador, um sistema, muitas vezes ele representa ali o serviço de 10 funcionários. Sim, representa um número importantíssimo. Hoje nós temos programas que conseguem fazer muitas coisas. Hoje, planilhas muito bem organizadas, onde uma pessoa só coloca os números, já gera para você números incríveis. Então, a tecnologia é algo essencial, mesmo dentro do salão, sim, mesmo dentro do salão. Por exemplo, a gente usa a tecnologia para divulgar o nosso trabalho, para alcançar novos públicos, para alcançar mais clientes. Então, aprender a usar a tecnologia é um dos fatores mais importantes e essenciais para o sucesso nos tempos de hoje. Outro ponto aí desse desbloqueio é que vocês, para poder usar a tecnologia a favor, vocês precisam também aprender a se comunicar assim, ó, vídeo. Quando a gente começa a mostrar, verbalizar para o cliente que a gente tem conhecimento, o cliente passa a valorizar mais, tá bom? Então, é muito importante que você comece a verbalizar aquilo que você sabe. Porque, às vezes, o seu cliente está indo atrás de blogueiros que não têm o conhecimento que você tem, de influencers que não têm o conhecimento que você tem. Mas sabe qual a diferença entre a pessoa que o seu cliente segue e você? A diferença está que você não está aparecendo, que você não está falando, você não está verbalizando. Então, se você não verbaliza, o seu cliente não vai saber nunca aquilo que você tem de novidades. Então, se você tem novidades, você precisa mostrar isso para eles. Para você pegar o seu telefone e fazer nos seus stories, é importante que você aprenda. Uma autoridade em algo precisa aprender a falar. Uma autoridade precisa aprender a se expressar. Então, eu gostaria muito que vocês começassem a se expressar, né? Começassem a falar. Gra, eu tenho vergonha. Vai lá, coloca um filtro. Coloca um filtro. Hoje tem os filtros tão bonitinhos, né? Você coloca máscara, põe carinhas. Tem um que passa batom até. Gente do céu, outro dia eu tava sem batom, devia ter feito isso. Passa batom, põe cílios, tem um que é preto e branco. Então façam isso. Por quê? Porque a cliente precisa saber da tua entrega. Os pássaros vão querer quebrar o pau aqui do meu lado. Então você precisa fazer essa entrega, mostrar para o seu cliente o diferencial, tá bom? Para você crescer. O crescimento está atrelado ao mundo digital. O crescimento seu, do seu salão, da tua área técnica, está atrelada à área digital. Então você precisa começar já. Fala com o cliente de vocês como se fosse um amigo, tá? Olha assim, ou se você deixa um amigo aqui na frente e aí você põe a câmera, ele aqui atrás da câmera, aí você fala olhando no buraquinho, ó, vou dar a dica, no buraquinho da câmera. Tá bom? Não é no olho do amigo, não, e nem para você mesmo, porque às vezes a gente quer ficar se olhando, né? Se tá tudo bem, mas é olhar na câmera, não olhar no buraquinho, não olhar na tela. Aí você olha na câmera e fala: olha, pessoal, tem um convite especial para você. Daqui a 10 dias vou estar com muitas novidades na área de loures. Coisa simples, coisa simples. E tenho certeza que isso já vai fazer uma diferença para o seu cliente. Seu cliente fala: cara, olha minha cabeleireira, tá ficando blogueirinha. Não tem nada de errado ser blogueiro. O que tem de errado é quando a gente passa informação errada. Isso sim tem algo muito errado. Então, vai lá e comece a influenciar os seus clientes também. Então, vídeos tem a ver assim. Olha, primeiro ponto, né? Eu hoje não estou com o ring light ligado, não estou com nada ligado, mas eu estou com o sol aqui ao meu favor. Tenho claridade suficiente. Então, fone de ouvido também é importante, telefone parado também é importante. Às vezes, a gente quer fazer o vídeo com movimento, em movimento, andando. Não dá muito certo, sabe, gente? Por quê? A internet no Brasil já não tem uma qualidade boa. E quando você movimenta o aparelho um pouquinho, tudo já fica ruim, a voz já fica ruim, a imagem já fica ruim. Mas a imagem ficar ruim não é o grande dos problemas. Existe uma pesquisa que mostra que a imagem pode estar péssima, mas se a pessoa te ouve bem,
ela vai continuar te ouvindo, tá ok? Se o som estiver legal, o que prende a atenção do público é o som. Então, só ter cuidado com o que a gente fala assim, no tom de voz, né? Por exemplo, eu tô com fone agora, quando eu tô com fone eu fico muito mais tranquila, mas quando eu tô sem fone e eu sei que existe uma competição entre pássaros e eu, ou qualquer outra coisa e eu, é normal a gente querer falar muito mais alto. Então, o gritar, ou falar muito baixo, ou ter chiados na informação. Então, põe o fone de ouvido, deixa o telefone parado, olha no buraquinho da câmera, não é para você, não é para você usar como espelho o seu, vamos dizer assim, o seu telefone. Isso serve para todos vocês que querem dar dicas de maquiagem, de sobrancelha, de depilação, de tricologia, de terapia, do que você quer? Qual a autoridade que você quer? Porque a sua autoridade em loiros, Graciela. Eu tô no desbloqueio do loiro porque eu quero ser autoridade em loiro. Mas eu gosto de outras coisas também. Então tá bom. Então, para você ser uma autoridade em loiros, é preciso começar a se comunicar agora. E aí você vai usar esse meio de comunicação. Então, o mundo é digital, o mundo é para quem aparece e o mundo é para quem fala aquilo que sabe fazer. Por exemplo, eu tenho que falar para as pessoas aquilo que eu sei fazer. Então, se eu não passar isso, se as pessoas não souberem, não vai adiantar nada, né? Eu já vi pessoas falar assim, Gra, minhas clientes vão em outro salão pentear. E eu fico tão triste porque... Isso, turma de penteado. Eu ficava tão triste porque eu pentei e a pessoa não sabia. Mas não é culpa do cliente. A culpa é sua, das pessoas não saberem que você penteia. Ou não saberem que seu loiro é muito bonito. Então, bora, tudo que estiver fazendo, seja o que for, mostra um pouquinho. Às vezes não precisa pegar seu rosto. Eu também. Durante anos não deixava aparecer meu rosto. E depois é que eu perdi esse tal. Por quê? Porque eu faço bico, cara feia. É que hoje o câmera fala, ó, cara feia, aí eu mudo, porque séria, eu vou jogando bico. Ó, que imagina você assistindo só isso aqui. Eu vou jogando bico, vou fazendo umas caras feias. Normal, porque eu tô concentrada naquilo. Então hoje eu aprendi. Aí eu falo para as pessoas, tiro uma onda do meu bico, tiro uma onda da minha cara feia, e as pessoas já sabem disso, tá bom? Então, vamos desbloquear nisso? Depende de você aparecer. Então, a prosperidade de você crescer como autoridade em loiros vai depender do quanto você vende a ideia, ou melhor, vende o teu conhecimento para outras pessoas, tá bom? Tem que desbloquear, porque desbloquear nessa área vai gerar para vocês muita prosperidade. Vai fazer um vídeo? Não precisa deixar o nome grandão não, porque senão polui o vídeo de vocês. Ó, mais uma dica aí digital para vocês. Deixa ele lá no baixo, embaixo ou em cima, que às vezes o pessoal deixa o nome bem grandão assim, dá nem para ver o que vocês estão fazendo, tá bom? Deixa uma imagem bonita. Isso vai ser muito bom para que vocês se destravem. Então, primeira atividade do nosso desbloqueio: fazer um vídeo, olhar para a câmera, falar com naturalidade, não precisa gritar. Por isso que é bom um lugar silencioso, porque se você estiver competindo com um secador com barulhos, a nossa tendência auditiva é a gente falar mais alto para compensar os ruídos locais. Então a gente vai lá, põe um fone, né? Telefone paradinho e comece a explicar o que você está fazendo. Aí você fala, eu estou participando de um treinamento intensivo de 7 dias, então daqui a 10 dias vocês esperem que a gente vai ter novidades, com técnicas mais rápidas, tananã, tananã. Pronto, cara, isso daí vai ser fantástico para as pessoas perceberem que você já está dando um grande passo, tá bom? É possível a gente criar. Como criar? Como a gente ativar aquele, sabe, ativar dentro de nós, que muitas pessoas falam assim, Gra, eu não sou criativo, todo mundo é. Eu sei que o termo que eu falo parece ser ruim, mas a verdade não é que você não é criativo, é que você, muitas vezes, é preguiçoso ou preguiçosa. Não é que, não sou criativa, todo mundo é criativo. Porque numa situação drástica, a gente sempre dá um jeito de encontrar uma solução. E se você estivesse numa situação extrema, você daria um jeito para alguma coisa que houvesse muita necessidade. É que muitas vezes a gente mandou uma mentira pra gente, muitas vezes você mandou uma mentira para o seu cérebro, durante anos, uma mentira que você criou para si mesmo. Eu não sou criativa, eu não sou criativa, eu não sou criativa. É uma mentira que você contou, beleza? Porque todos nós somos. Uma criança que tem pouquíssimo conhecimento da vida, tá? Uma criança que tem pouquíssimo conhecimento de tudo, ela consegue, com pouco do conhecimento que ela tem de
2 anos de idade, criar coisas. Agora imagina você com 30 anos, 20 anos, com 40 anos. Você já tem uma coleção de informações no seu cérebro, uma coleção de ideias no seu cérebro. Então você tem muito mais chance de encontrar soluções do que uma criança de 2 anos, 5 anos, 7 anos, tá bom? Então às vezes você está usando crenças limitantes. Crenças limitantes são mentiras que a gente conta para nós mesmos. Eu sou tímida, eu sou isso, às vezes você não é, né? Eu não sou criativa, sim, você é criativa. Você só precisa permitir que seu cérebro crie. Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos destravar nessa questão de criatividade. Vamos fazer um exemplo, vou dar um exemplo agora bem rápido, tá? Primeiro eu vou fazer a pergunta e você vai pensar numa resposta. Se você tivesse hoje, agora, no seu salão, você levou todas as capas de cortes, ou não tem capa de corte descartável, você não tem capa de corte descartável no seu salão, você só tem capa de tecido e todas as capas foram levadas para lavar e você esqueceu a sacola de roupas lavadas do salão. O que você faria se você não tem a capa de corte e chegou um cliente para cortar o cabelo? O que você faria, tá? Se você levou as capas de corte para lavar, todas elas, e de repente não tem a capa. Vamos lá? Vocês vão ver como todos nós somos criativos, porque nós já vivemos o suficiente para coletar informações e usar ela no nosso dia a dia. Gente, nós somos extremamente criativos. Cuidado com as mentiras que vocês contaram para o cérebro de vocês. Vocês ficaram o tempo inteiro ali dizendo, eu não sou criativo, eu não sou criativo. E você está deixando de prosperar, de crescer, porque você criou isso no seu cérebro, esse bloqueio. Então, bora desbloquear nisso, tá bom? Aí vou dar outro exemplo. Você tá lá no salão, isso já aconteceu comigo num evento, tá? Isso aconteceu comigo, foi até em Osasco, e eles fizeram um evento numa churrascaria muitos anos atrás. E, de repente, na hora... E eu fui fazer, era um pó que descoloria colorindo. Esse pó, ele era um pó que... ele era vermelho. E eu ia usar uma técnica que ia usar esse pó. E aí, na hora que eu fui usar, não tinha luva. Não tinha luva. O que vocês fariam se não tivesse luva para usar? E eu estava numa apresentação com mais ou menos aí uns 100 profissionais, usando um pó que se encostasse na minha mão, além de machucar, porque era pó, eu ia ficar com a mão vermelha. O que vocês fariam? Usariam o quê? Sacola plástica, sacolinha plástica. Foi o que eu fiz na hora do evento. Elas estavam sorteando, dando camisetas da empresa, aventais da empresa. O que eu fiz? Tirei aquele saco plástico transparente que estava sendo usado para poder dar de presente para as pessoas. Peguei os 2 sacos transparentes e falei, essa luva é do meu tamanho. Enfiei a mão numa, enfiei a mão noutra e eu fiz daquele saco transparente que estavam as blusas e os aventais e usei como se fosse uma luva. Então, a escassez, a falta, a necessidade, olha só, a escassez, a falta, a necessidade gera criatividade. A criatividade é um conjunto de informações que nós já sabemos, nós já aprendemos em algum momento da nossa vida. Quando a gente fala assim, uma criança é criativa, por que uma criança a gente olha com o olhar e diz, uau, que é criativa? Porque ela não teve a vivência, a experiência, e ela cria a partir do nada algo que ela nunca viu. Hoje não, as crianças, gente, elas estão... Hoje, esses dias eu passei do lado de um carrinho de um bebê, eu achei muito esquisito. Era o bebê com o celular na mão. Eu achei aquilo, sei lá, meio bizarro. Bizarro. Então a criança já está recebendo uma quantidade de informações gigantescas. Mas uma criança que cresceu num lar como a gente, pessoa que tem 30 anos no mínimo aí, 30, 40 anos, não teve isso. Então uma criança, quando ela era criativa e hiperativa, a mãe já sabia por quê? Porque ela não tinha muitos recursos, todos os filhos nasceram no mesmo ambiente, e aquela criança, uma entre elas, era super criativa. Aí sim, tem aquela criança que é muito mais aflorada. Então, gente, vamos parar para pensar assim, eu preciso me tornar criativa. We ain't ever coming down.